Deus. O que é ressuscitar? É trazer a vida àquele que morreu. Glória a Deus. E meus irmãos, o apóstolo Paulo ele dá uma aula neste capítulo sobre ressurreição. Começando do versículo 1, ele diz: também eu vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21, que é correlato com outros textos dos evangelhos de Marcos e de Lucas também. Mateus 16, e vamos ler a palavra, meus irmãos, para nós chegarmos no que a gente está querendo. Glória a Deus. Mateus 16, 21 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Mas ele disse: mas ao terceiro dia ressuscitarei. Amém? Jesus estava dizendo isso aí, que eu vou lá a Jerusalém, que eu vou padecer muito dos anciãos, dos escribas, dos religiosos da época. Eu vou à cruz, vão me colocar no sepulcro, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Glória a Deus. Quando nós lemos o evangelho, aleluia, lá depois da morte de Jesus, que as nossas irmãs, as Marias e algumas irmãs subiram ao Gólgota, e lá caminhando, onde Jesus ele foi enterrado, glória a Deus, porque ali a Bíblia diz que perto havia um horto, um jardim, um lugar onde um certo discípulo de Jesus comprou ali um sepulcro novo e mandou cavar e coloca Jesus ali. Glória a Deus. E as mulheres vão ali levar essência para ungir o corpo de Jesus. E quando chega lá, que elas chegam no sepulcro, que entram, o sepulcro estava vazio, cumprindo-se a palavra que Jesus falou. E o anjo disse: por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E de dizer a meus irmãos e a Pedro, ele está indo para a Galileia, como vos disse. Então, meus irmãos, Jesus ressuscitou. Glória a Deus. No livro, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 13 por diante. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, 4 e 13 da primeira carta aos Tessalonicenses, uma particularidade. 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, apesar de estar lá no meio das epístolas, depois dos evangelhos, depois de algumas cartas, mas ele data o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Só uma curiosidade. Então ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Paulo deixa aqui a igreja de Corinto, como por extensão para nós também, que eles estavam preocupados. Como vai ser? O que é que vai acontecer? Glória a Deus, depois da morte. Aí Paulo primeiro, ele mostra a morte e a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. E aqui ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aí depois foi visto, glória a Deus, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, glória a Deus, dos quais vive ainda hoje. Diz que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Cefas aqui é Pedro, irmão. Foi visto por Pedro, e depois foi visto pelos 12, quando ele se apresentou, quando eles estavam lá trancados, depois da sua ressurreição, que Jesus chega lá e diz a eles: paz seja convosco. E depois que Jesus sai ali, antes de sair, ele recebeu o Espírito Santo. Então Jesus ressuscitou e foi procurar, e foi em busca dos seus discípulos, para que houvesse uma prova da sua ressurreição, porque talvez alguns não viessem a crer, como alguns não creem ainda hoje, pensa que Jesus está ainda por algum canto, em algum sepulcro, em algum lugar. Mas os discípulos de Jesus que foram lá no sepulcro, eles acharam o sepulcro vazio. E aqui a Bíblia diz que ele se apresenta a Pedro depois da ressurreição, e depois se apresenta aos 12, e depois se apresenta a mais de 500 irmãos. E Paulo dizia: alguns vivem ainda hoje. Se quiserem perguntar a ele, vão perguntar, porque alguns ainda vivem, porém alguns já estão mortos. Aleluia. Ressurreição. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz: depois foi visto por Tiago. E quem era Tiago aqui? Tiago era o irmão de Jesus. Irmão de Jesus que não, quando Jesus estava ainda em vida no seu ministério, não se vê falar, né, nesse irmão de Jesus. Mas depois da morte e da ressurreição, Jesus tem um encontro com ele. E há quem diga que é o mesmo Tiago que escreveu a epístola que o pastor Vitalino leu, o irmão do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tinha um irmão chamado Tiago. E o apóstolo Paulo disse: depois apareceu para mim. Aleluia. Eu não sou digno, ele disse, apareceu a mim como um abortivo, que eu não era digno, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja do Senhor. Ainda que trabalhei mais do que todos eles, mas não sou digno. Mas ele apareceu a mim. Aleluia, ele apareceu a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: porque eu sou o menor, glória a Jesus, dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Mas, meus irmãos, eu quero adiantar um pouco a situação, glória a Jesus, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aleluia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé no Evangelho. Por quê?
é vã a nossa fé no Evangelho, porque nós estávamos sendo crente em um Cristo morto. E quando eu creio que Jesus ressuscitou, aleluia, Cristo sendo as primícias, agora eu vou crer que há ressurreição. Mas Moisés, por que o Senhor prova como que há ressurreição, mesmo Cristo sendo ressuscitado? Porque Cristo é Deus, então Ele podia, mas nós não. Vou dizer uma coisa a vocês: quem morreu não foi Deus. Deus não morre. Deus não morre. Então, se não morre, consequentemente não ressuscita, porque só ressuscita quem morre. Quem morreu foi um homem chamado Jesus. Amém? Então, quem ressuscitou foi um homem chamado Jesus. Não foi Deus, porque Deus não morre. Não é, irmão Tenório? Deus não morre. Então, quem ressuscitou foi um homem chamado Jesus. E ele chega para Tomé e diga: vem cá, Tomé, toque aqui do meu lado, toque da minha mão, não seja incrédulo, mas seja crente, Tomé. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, glória a Deus, que aqueles que creem em Cristo, lá onde eu li 1 Tessalonicenses, né? Aqueles que creem em Cristo, aqueles que estarão vivos no dia da vinda do Senhor, não irão primeiro do que os que já morreram, porque ele diz assim: não precederemos os que dormem, mas no abrir e piscar de olho, aqui vai dizer, no abrir e fechar de olho, eles serão ressuscitados, e nós seremos transformados em um corpo glorioso, e nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, a gente começa a falar disso aqui, e a gente fica muito empolgado. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Esse corpo é um corpo preparado para passar muitas consequências aqui, e nós não aguentamos por muito tempo, mas a Bíblia diz que nós iremos ganhar um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. E Moisés, semelhante. Por que semelhante? Porque é um corpo preparado para viver eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Um corpo preparado para viver eternamente. E Paulo começa a explicar. Aleluia. Vamos ler, vamos continuar lendo. Eu li esse versículo aqui embaixo, mas eu quero que os irmãos acompanhem aqui o versículo 12, 15 e 12, que diz: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Porque foi como eu disse, Cristo tornou-se homem, e foi o homem Jesus, 15 e 12 e 13, e foi o homem Jesus que ressuscitou. Aí aqui no 16 é que ele diz: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Já pensou, irmão? Já pensou se a gente morresse e acabou? E adiantaria a nossa fé? Que proveito tinha a nossa fé? Mas ele diz: mas não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. E também ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Então Cristo primeiro, irmãos. Cristo sempre foi o primeiro, feito as primícias do que dorme. Isso quer dizer o quê? Que em corpo glorioso Cristo foi o primeiro homem a ser ressuscitado.
Mas irmão Israel, e Lázaro não ressuscitou? Mas Lázaro não ressuscitou em corpo glorioso. Lázaro ressuscitou para viver na terra. Ah, mas o filho da viúva, a mesma coisa. Mas Tabita, a mesma coisa. Glória a Deus. Mas Dorca, a mesma coisa. Ressuscitaram para viver aqui na terra. Agora Cristo, a primícia, foi o primeiro homem a ressuscitar para subir ao céu em corpo glorioso. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ele continua, porque assim como todos morreram em Adão por quê? Porque Adão foi o primeiro homem, e a morte veio pelo pecado, e o primeiro homem a contrair esse pecado foi Adão. Então, o primeiro homem foi Adão, e de Adão começou a nascer os mortais. Glória a Deus. E ele vai explicar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, porque assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, né? Adão, aleluia, pecou, por causa do pecado a morte passou a todos os homens. Mas vem Cristo, a vida, morreu, ressuscitou, e a vida passou a todos os homens, aqueles que aceitam. Primeiro a morte, depois a vida. Primeiro a morte, depois a vida. Primeiro corpo mortal, depois corpo espiritual. Isso é maravilhoso. Isso aqui é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai dizer no versículo 24: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Louvado seja Deus. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo, porque a morte não vai ter poder sobre o nosso corpo ressuscitado. 20 e 14 diz assim a palavra de Deus: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte vai ser lançada no lago de fogo. A morte não vai ter poder mais sobre os filhos de Deus, porque ganharão um corpo glorioso, um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Aí eu já vou com os irmãos para o versículo 35. Eu quero chegar, eu estou andando para chegar no assunto aqui. Amém, meus irmãos? Aí diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Alguém pergunta, e às vezes a gente não fica pensando, né? Como é que os mortos vão ressuscitar? Como é que vai ser? Aleluia, glória a Jesus. E com que corpo virão? Com corpo morto, os mortos, meu corpo. Porque vamos supor, alguém vai morrer no mar, e o corpo lá vai se acabar. Alguém vai morrer num acidente de avião e vai pedaço de osso para um canto, pedaço de osso para outro. Irmão Delano? Outros queimados. Vindo a cinza. Outros é isso aí, virando só ficar cinza. Outros vão esfarelar-se. Mas eu tenho um Deus poderoso. Você se lembra do vale de ossos secos? Aleluia. Que Deus disse a Ezequiel: poderão viver estes ossos. Bem verdade, ali é outro assunto, né? Ali é assunto da nação de Israel. Mas eu quero só dar um exemplo do poder de Deus. Ele pergunta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Aí Ezequiel diz: tu sabes, Senhor.
Aí a Bíblia diz que vai juntando osso com osso, tem osso de mão num canto, de pé no outro, pedaço de osso no lugar, e osso quebrado, e vai juntando osso com osso, e depois vem a carne, depois vem o nervo, depois vai juntando a pele, tira a pele sobre lá. Aí Deus diz: e agora, filho, o que é que falta? Aí ele diz: sopra o Espírito. Aí o Espírito sopra, e aí a Bíblia diz que aquele povo ali se levanta e formou-se um exército muito grande. Então para Deus não tem impossível. Deus é o dono da vida. Aí ele diz: com que corpo? Glória a Deus. Aí diz: insensato. Glória a Deus. Sensato é a pessoa que não tem senso, né, de conhecimento. Ele diz: insensato. Ou então aqueles que não têm nem crê. Tem gente que nem tem senso de conhecimento e nem crê quando alguém está falando, né, a palavra de Deus. Mas graças a Deus nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo. Porque se nós não cremos que nós vamos ressuscitar, então eu vou sair por essa porta e não vou voltar mais aqui. Eu estou aqui porque um dia, se eu vier morrer antes da vida de Cristo, eu vou ressuscitar e ver o meu Senhor como Ele é. Aleluia. Ele diz: mas alguém dirá: como ressuscitarão alguns mortos? E com que corpo virão? Ele diz: sensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Não sabe que quando se joga uma semente na terra, ela tem que morrer para poder nascer. Então, para esse corpo, porque, oi, Moisés, como é que vai ser isso? Quem vai ser ressuscitado não é meu espírito, porque meu espírito não morre. Quem vai ser ressuscitado é isso aqui: carne, podre, vai se tornar um corpo semelhante ao Cristo Jesus. Isso é um mistério terrível. Aleluia. Glória a Deus, porque ele vai dizer assim: e quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, e toda semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada um a semente no seu próprio corpo. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, esse corpo ele tem que morrer. Como é que ele vai ressuscitar se não morrer? E se não morrer, ser transformado em um corpo glorioso. Eu estou falando aqui sobre uma doutrina chamada doutrina da ressurreição, que está dentro da doutrina da salvação, glória a Deus, do homem, dentro da doutrina escatológica também, glória a Deus, da vida de Jesus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, veja só: mas dá-lhe o corpo como quer. Por que ele diz assim, essa expressão, dá-lhe o corpo como quer? Porque Deus ele vai participar ativamente através do Espírito Santo na ressurreição. Aleluia. Na ressurreição ele vai trabalhar ativamente, glória a Deus. Ele diz: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne do peixe, glória a Deus, e outra a carne das aves. Paulo estava tentando fazer eles entenderem, porque é um assunto complexo, não é um assunto fácil. Ele diz: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Aleluia. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também é a ressurreição. Semeia-se o corpo em corrupção, esse corpo ele se corrompe, ele se desfacela, ele se desmancha, e ele diz:
semeia-se o corpo em corrupção, glória a Deus, semeia-se em ignomínia, é uma coisa sem vida, ressuscitará em glória. Semeia-se, glória a Deus, em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará espiritual, corpo espiritual. Assim também, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Deixa eu dar uma parada. Glória a Deus. Deus vai dar glória como quer. O corpo está lá, só o pó. No dia da vinda de Jesus, o Espírito Santo de Deus, aquele que está em nossos ouvidos, aí vem o esposo, onde estiver um morto, que morreu em Cristo Jesus, o Espírito Santo vai agir diretamente. O nosso espírito está no paraíso. O nosso corpo está aqui na terra. Que coisa! O nosso corpo mortal, corpo animal, corpo terrestre, o Espírito Santo transforma ele em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, porque tem gente que pensa que a gente vai ser transformado numa sombra, vai ficar nos céus como uma sombra. A Bíblia diz que nós vamos andar pela cidade, a cidade terá luz, nós vamos ver a luz. A Bíblia diz que nós iremos se alimentar com a árvore da vida. A Bíblia diz que nós vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e sombra não se assenta. Não é um corpo vazio, é um corpo espiritual, meus irmãos. É porque alguém fica pensando como eu vou morrer, e o Espírito ele vai vir para o corpo que há de ressuscitar. Aquele corpo mortal, aquele corpo fraco, que adoecia, que ia para a cama de um hospital, que alguém um dia botou dentro do caixão e vai levando, todo mundo chorando. Agora este corpo, ele toma vida, toma vigor, toma força, porque a ressurreição vai ser muito rápida, e o Espírito será transportado para aquele corpo, e aquele corpo que adoecia, aquela mente que não tinha muita estrutura, Deus vai mandar força, Deus vai dar mais sabedoria à mente, porque no começo da história, meus irmãos, Deus fez o homem inteligente, sábio, tanto é que ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A pessoa, Adão, ele colocou o nome em todos os animais da terra. A Bíblia diz que o que Adão chamou pelo nome ficou. Hoje você vai catalogar e botar na mente o nome dos animais, você não sabe o nome de 50 a 60 animais. Adão chamou os peixes pelo nome. Então era um homem super inteligente. Aí eu quero dizer que nós vamos ressuscitar com a inteligência completa da nossa mente. Porque tem gente que a gente vai para o céu, vai ficar lá estático. É não. Balançando na rede. É não. Balançando na rede. É. Sem nenhuma. Não, porque não, a cidade é nossa. Jesus disse: eu vou preparar um lugar. E Jesus não vem buscar sombras, não. Jesus vem buscar o irmão Israel, a irmã Maria, a irmã Zefinha, para morar nos céus. É só, ele vai transportar-nos para os céus e vai te
Aleluia. Que saudade de lá. Aí ele vai pegar, Jesus não erra. Aí o espírito do irmão José vai para lá, para o corpo dele. Isso é rápido. Isso é questão de abrir e fechar de olhos. Desce para o corpo dele e ele ressuscitará. O corpo é que ressuscita, porque quem morre é o corpo. E o espírito descerá com vigor, porque ele está lá no paraíso, mas lá ele está recebendo vigor. Não é aquele espírito fragilizado aqui, que às vezes fica, né? A alma se entristece e às vezes a gente fica amargurado de espírito, né? Vai ser um espírito com muita alegria. Aleluia. Vai descer ao corpo